Hora do quadro Pequeninos e o tema de hoje é a postura da garotada. Pais e responsáveis devem ficar atentos. A gente vai conversar com a Andréa França, que tem mais informações sobre esse assunto. Andréa, bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo que você falou. A postura é um tema muito importante. E você sabia que boa parte dos adultos que sentem algum tipo de dor pode estar relacionada com problemas de postura na infância? A repórter Priscila Souza vai falar um pouquinho desse assunto na reportagem que a gente vai acompanhar agora. Quando os pequeninos começam a andar, é uma alegria só. Os passos acelerados e a postura da criança pedem a atenção dos pais. Essa fase chegou para a Yumi, pouco antes de completar um ano. Então, com 8 meses, eu coloquei ela no andajá, para ela já começar dando os primeiros passos. E muito por pressão da família, porque alguns especialistas não indicam andajá, mas a família disse que todo mundo dizia, sempre pressionava, dizendo que todo mundo sempre usava, que eu usei e que toda a família usou, então eu experimentei. Mas eu tinha bastante cautela, eu deixava ela por pouco tempo no andajá e sempre descalça, para o pezinho dela ficar bem apoiadinho no chão. O Davi tem sessão de fisioterapia uma vez por semana e se diverte com os exercícios para fortalecer o tronco, alongar os músculos e movimentar as articulações do corpo. Eu gosto de andar na esteira para melhorar a minha costa. Cama elástica, aquele negócio que desce e borboleta. O pequeno faz o acompanhamento há 6 meses, nesta clínica de uma universidade particular para tratar a escoliose leve, uma curvatura irregular na coluna. Nós observamos que a pisada dele era diferente, né? O tornozelo dele ia desabando um pouquinho. Então a gente procurou um ortopedista, né, pediátrico, para poder acompanhar ele nesse processo. Então o ortopedista, ele aconselhou a gente a procurar atendimento fisioterápico para poder não refletir diretamente na coluna dele, né? Então nós percebemos também que isso afetava, que essa pisada diferente afetava a coluna dele. Então nós fizemos exames. É preciso observar o jeito de andar e levantar dos pequeninos. Os pais devem ter atenção com a postura das crianças. Alguns comportamentos podem ser prejudiciais, como por exemplo, peso da mochila nas costas, uso excessivo de aparelhos tecnológicos e o sedentarismo, a falta de atividades físicas. Outra atenção é com relação à forma de sentar. Talvez em casa você já tenha observado o seu filho ou outra criança sentar exatamente assim, olha, dessa forma como o Davi está fazendo aqui pra gente. É o chamado sentar em W. Algumas crianças têm facilidade de fazer isso e se sentem até confortáveis. Mas, de acordo com os especialistas, é preciso atenção e cuidado com esse tipo de postura. O sentar em W é complicado, porque como a gente falou ainda agora, né? A criança ela tem muito ainda padrão cartilaginoso. Se a criança é estimulada a sentar em W, o risco de lesão no quadril, né, na articulação chamada de coxo femoral, né, pode ter uma subluxação, uma luxação, que é a perda da continuidade articular, onde o acetábulo, né, que é a parte do quadril, pode ser, na verdade, o fêmur pode deslocar do acetábulo, né, e isso pode não ser positivo para a criança. Em cada período e idade vem uma etapa nova. Um bebê, por exemplo, inicia os movimentos se arrastando, depois ganha força para apoiar os pés e mãos, aí começa a engatinhar. Depois dá os primeiros passos e ganha equilíbrio para andar sozinho. Ao longo desse desenvolvimento postural, cada fase da criança deve ser respeitada. A grande maioria dos pais, às vezes, acabam pulando etapas do desenvolvimento neuropsicomotor. É o exemplo do andajá. Então, muitos pais acabam colocando a criança no andajá para estimular ela a andar mais rápido. Mas, na verdade, isso é prejudicial, porque ela está pulando uma etapa de quê? De uma etapa de uma criança que estava engatinhando e depois vai passar a andar. Então não passa a ter o quê? O fortalecimento daquela musculatura. Isso pode alterar o quê? Em coordenação motora,
pode ter alterações articulares, pode gerar, né, dores, lesões naquela musculatura. Para bebês, o cuidado deve ser com a maneira de segurar no colo, já que nesta fase as crianças não têm controle da cabeça e tronco. Com os pequeninos maiores, a atenção com a postura envolve cuidados como manter a lombar dos filhos bem apoiada e não deixar os pés soltos no ar. É bom ter um apoio. O desenvolvimento neuropsicomotor das crianças envolve justamente isso, a prática de exercício, a prática de movimento, né? Nós somos puramente movimento, então nós precisamos deixar as crianças se movimentar. Quanto mais elas se movimentarem, mais elas vão ter autonomia. Você viu aí, Márcio, o quanto é importante a gente ter cuidado, né, com a postura dos nossos pequenos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente convidou aqui o doutor Marcelo Brito, que é ortopedista e especialista em coluna. Bom dia, doutor. A gente vai começar aqui falando sobre a fase inicial. Qual é a melhor postura para que o bebê durma e não prejudique a sua postura futuramente? Bom dia, Andréa. Bom dia, Márcio. A gente costuma dizer que, para a criança em geral, a melhor postura é a próxima, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso adiante. Mas sobre o bebê, existe muito mais recomendações da pediatria do que propriamente do ortopedista para essa postura de dormir. Basicamente, o pediatra ele pede que o bebê durma de costas. O bebê não pode dormir de bruço, tá? Isso aumenta muito os riscos durante o sono do bebê. Então ele precisa dormir de costas, barriga para cima. E é muito importante a gente trocar a posição, não deixar ele dormir sempre no mesmo canto, sempre do mesmo lado, porque ele vai ficar olhando para um lado só, ele tende a olhar para onde está a mãe, então ele vai ficar olhando para um lado só. Então você coloca ele com a cabeça para um lado, no outro dia coloca com a cabeça para o outro, para que ele possa fazer essa alternância. Numa noite olha para um lado, na outra noite olha para o outro, e assim ele vai desenvolvendo melhor. Certo, doutor. E agora falando sobre o desenvolvimento da criança, ainda bebê, a gente sabe que existe um período da criança aprender a sentar, aprender a engatinhar, aprender a andar. São passos, né, na vida da criança. Como identificar se essa criança está tendo algum problema com esse desenvolvimento na postura, no andar, no sentar? Bom, a postura da criança ela é muito variável, né? A observação é o principal. A mãe, o pai, eles têm que estar atentos e observando aquele desenvolvimento da criança. Então, a postura, ela geralmente é simétrica, ombros simétricos, cintura simétrica, as pernas simétricas, qualquer assimetria, uma diferença de um lado para o outro, ela pode estar realmente vindo a desenvolver uma escoliose ou alguma outra doença que a gente precise avaliar. Certo, doutor. A gente viu aí na matéria que os problemas de má postura da criança começam cedo, como a gente está falando aqui. Quando a menina ou o menino sentam em forma de W, como a gente mostrou na matéria, eu queria que você explicasse um pouco mais como isso pode ser prejudicial. Bom, sentar em W pode ser prejudicial como qualquer outra postura que se mantenha por muito tempo. Se a criança sentou, ficou 5 minutinhos brincando, levantou, correu, fez uma atividade, sentou, cruzou a perna, se essa postura for variável, o problema não é grande. Mas se você passa muito tempo sentado em W, aí principalmente a cartilagem do quadril, ela pode ser afetada e desenvolver dores ou algumas outras malformações no quadril. Certo. Márcio, você tem uma pergunta para a gente aí no estúdio? Sim, é uma pergunta nas redes sociais, pelo hashtag Você no BDP. A Liana, ela pergunta o seguinte: o João Pedro, filho dela, tem 9 anos. Ele fica muito tempo no celular e na frente da televisão. Ela pergunta, isso pode prejudicar a coluna dele? Ela que mora no município de Bagre. Olá, bom, é o que a gente comentou sobre o tempo, né? Ele ficar um pouco no celular e um pouco na televisão não seria um grande problema, mas aí quando a gente passa algumas horas mantendo a mesma postura, seja ela qual for, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada, especialmente em postura de celular, onde a gente faz uma cifose, né? Dobra a coluna para frente, dobra a cervical para frente. Então, mantendo essa postura fixa por muito tempo, sim, isso é prejudicial, isso ataca os discos da coluna, isso gera dores futuras com certeza. Doutor, olha só, qualquer vício postural inadequado, você falou aí que ele pode causar problemas vertebrais. Mas existe um tratamento
Quanto tempo é esse tratamento para a criança? O tratamento é variável dependendo da doença. Uma dor simples, às vezes, pode ser tratada em uma semana. Uma escoliose, às vezes, pode ser algo que acompanha o paciente para a vida toda. Então, esse tempo de tratamento e a técnica, o método de tratamento, vai depender de qual é a doença, qual é o problema postural que ele está desenvolvendo, e isso depende de uma avaliação médica e fisioterapêutica. Doutor Márcio tem uma pergunta para a gente no estúdio. Sim, a participação de um telespectador, que ele conta o seguinte: ele tem uma filha de 10 anos que faz ginástica rítmica. Ele quer saber se atividades como essa melhoram a postura. A atividade física, em geral, ela melhora a postura. Então, natação, corrida, esportes ao ar livre, ginástica, todas elas com certeza tonificam a musculatura e melhoram, sim, a postura. Doutor, olha só, crianças até 5 anos dificilmente sofrem com dor nas costas. Isso ocorre devido às articulações e à musculatura ainda serem bem móveis? A criança ela não deve ter dor nas costas. Então, uma criança jovem, de até 5 anos, ou mesmo crianças mais velhas ou adolescentes, não é normal que tenha dor nas costas. Se tem dor nas costas, algo está errado, e se isso não passou rápido com algum remédio ou alguma medida básica, o atendimento deve ser procurado. Então, realmente não é normal que uma criança jovem, especialmente até 5 anos de idade, como você citou, tenha dor. Não, com certeza não. Então, são crianças, é uma fase, né, da vida onde a gente é beneficiado por articulações mais móveis e mais jovens, né? Quando a gente é jovem, realmente a tendência é não ter dor. Certo, doutor. Agora eu queria que você me explicasse aqui, olha só, mochila pesada, né? Que é um assunto que é muito comentado, que as mães sempre querem saber. É um dos principais desencadeadores de problemas vertebrais que levam muitas crianças ao pediatra ou médico ortopedista. Eu queria saber se existe um momento de levar a criança no médico. É só quando ela apresentar uma dor ou não? A gente tem que levar regularmente? O momento de levar a criança no médico é sim quando ela apresenta uma dor e essa dor se permanece, persiste, certo? Você fez ali um remedinho básico que você está acostumado a fazer para a dor da criança e isso não melhorou. Então, esse é o momento de levar ao médico. E existem recomendações formais da Sociedade Brasileira de Ortopedia sobre a mochila. Esse peso dessa mochila, ele tem que ser até 10% do peso da criança. Ou seja, uma criança de 20 quilos pode ter uma mochila de até 2 quilos. Né? E existem outras características da mochila descritas aí pela sociedade. É muito fácil a gente conseguir essas informações na internet. Certo, doutor. A gente tem uma dúvida aqui, que foi uma internauta que mandou para a gente, querendo saber que o filho dela sente de vez em quando, dores nas articulações da perna, como se fosse uma cãibra. Esse problema é comum? Tem alguma coisa a ver com a movimentação da criança, o modo que ela está se movimentando, andando, correndo, pisando? Tem alguma coisa a ver com postura também? Dores nas pernas de uma criança em fase de crescimento relativamente são comuns, tá? É claro que a gente não pode dar um diagnóstico muito preciso, é preciso ver o paciente e tudo mais, mas é uma história comum. Boa parte das vezes é uma dor de crescimento, algumas coisas que a gente nem chega a um diagnóstico muito preciso, mas geralmente são dores temporárias, mas a gente pode falar um pouco mais depois de examinar o paciente, ver exames de imagens para poder concluir um diagnóstico melhor. Tá certo, então, doutor, eu queria agradecer a sua participação. E olha só, o nosso bate-papo continua no G1 Pará. Se você tem alguma dúvida ou quer mandar a foto do seu pequenino, é só você enviar para o 98549-3494. Eu volto com você no estúdio, Márcio. Ok, André, obrigado. Obrigado, doutor Marcelo, pela participação. Então, o bate-papo continua daqui a pouco no G1 Pará. Obrigado, Andréia. Agora